No ano de 1987, ocorreu o maior acidente radiológico do mundo e o segundo maior acidente radioativo da história, envolvendo o Césio-137, um elemento químico extremamente perigoso que, em contato com o ser humano de forma errada, pode ser fatal. Esta tragédia aconteceu em Goiânia, capital de Goiás, devido a um objeto radiológico que foi descartado indevidamente, marcando não só a história da cidade, como do país e também do mundo. No dia 13 de setembro de 1987, dois catadores de recicláveis, ao vasculharem as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, encontraram um aparelho abandonado e tiveram a infeliz ideia de remover a máquina e desmontá-la. O maior interesse dos catadores era o lucro que seria obtido com a venda das partes de metal e chumbo. Após retirarem as peças de seu interesse, venderam o que restou para o ferro velho. Devair, o dono do estabelecimento, ao desmontar a máquina, expôs o ambiente a pouco mais de 19 gramas de cloreto de Césio-137. O Césio-137 é um isótopo radioativo utilizado nas máquinas de raio-x e é aplicado na medicina por meio da radioterapia, um tratamento indicado nos casos de câncer. Em alguns casos, cápsulas de césio são inseridas no corpo do paciente por períodos determinados, como forma de tratamento. O césio é um pó branco parecido com sal de cozinha, que no escuro brilha com uma coloração azul, que jamais deve ser ingerida, inalada ou tocada. Uma partícula desse pó pode causar grande radiação. Devair se encantou com o brilho azul emitido pela substância e resolveu exibir o achado aos seus familiares, amigos e parte da vizinhança. Todos acreditavam estar diante de algo sobrenatural e alguns até levaram amostras para casa. Aos poucos, o material foi entrando em contato com outras pessoas e acarretando o aumento da área de risco. Algumas horas após o contato com a substância, vítimas apareceram com os primeiros sintomas da contaminação: vômitos, náuseas, diarreia e tontura. Um grande número de pessoas procurou hospitais e farmácias, reclamando dos mesmos sintomas. Como ninguém sabia o que estava acontecendo, essas pessoas foram medicadas e diagnosticadas como portadores de uma doença contagiosa. Dias haviam se passado até que foi descoberta uma possibilidade de se tratar de sintomas de contaminação por radiação. No dia 28 de setembro, a esposa de Devair, Maria Gabriela, ligou os pontos e notou que todos que estavam se sentindo mal tiveram algum contato com o pó azul. Ela então levou o equipamento até a Vigilância Sanitária Estadual, aonde foi descoberto que se tratava de um material radioativo indevidamente descartado, fazendo com que fosse possível identificar os sintomas como sendo contaminação radioativa. A primeira medida tomada para a descontaminação foi separar todas as roupas das pessoas expostas ao material radioativo e lavá-las com água e sabão para descontaminação externa. Após esse procedimento, as pessoas tomaram um quelante denominado de azul da Prússia. Tal substância elimina o efeito da radiação, fazendo com que as partículas de césio saiam do organismo pela urina e fezes. Porém, isso não foi o suficiente para evitar com que alguns pacientes viessem a óbito. Entre as vítimas fatais, podemos destacar a menina Leide das Neves, sobrinha de Devair de apenas 6 anos, que se tornou o símbolo da tragédia. Seu pai Ivo, Devair e Maria Gabriela também foram vítimas dessa tragédia, além de 2 funcionários do ferro velho. Posteriormente, mais pessoas morreram vítimas da contaminação com material radioativo, entre eles, funcionários que realizavam a limpeza do local. Entre as pessoas que sobreviveram à contaminação estão alguns funcionários que trabalharam na limpeza dos lugares por onde o material radioativo passou. O trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi fácil. A retirada de todo o material contaminado rendeu cerca de 6.000 toneladas de lixo, incluindo roupas, utensílios, materiais de construção e etc. Tal lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 contêineres revestidos com concreto e aço, em um depósito construído na cidade de Abadia de Goiás, onde deve ficar por aproximadamente 600 anos. Em 1996, a justiça julgou e condenou por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, os médicos Carlos Becerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira, responsáveis pela clínica desativada. Além do físico Flamarion Goulart, que prestava consultoria para o Instituto Goiano de Radioterapia. Há 3 anos e 2 meses de prisão, então, a pena foi substituída por prestação de serviços.
Em fevereiro de 1978, pouco menos de um ano após o acidente, foi criada a Fundação Leite das Neves Ferreira, com a função específica de dar atendimento às vítimas que apresentaram contaminação por Césio-137. Até hoje, há um serviço específico para esse atendimento, atualmente prestado pelo CARA, Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leite das Neves, criado após a extinção da fundação em 2011. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, o CARA tem 1.253 pessoas cadastradas, divididas em grupo de acordo com a dose de exposição à radiação e a gravidade de cada um. Segundo o sistema de acompanhamento da instituição, de 2003 a 2020, o centro realizou 23.642 atendimentos. Segundo o supervisor de radiodivisão César Luiz Vieira, hoje o risco de radiação é 1000 vezes menor do que na época do acidente, mas que deve demorar quase 300 anos para o risco desaparecer. É isso aí, curiosos, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Se você gostou de conhecer mais, ou se ainda não conhecia essa terrível história do Césio-137, deixe o seu like, se inscreva, assim a gente sabe que você está gostando do nosso conteúdo. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo.